Quando veio a pandemia no final de março, a gente levou um susto, óbvio, como todo mundo, e a gente ficou muito preocupado porque a gente não sabia nem se ia sobreviver, né? Então a gente meio que abriu, foi realmente um caos para Porto Belo. Só que depois, no mês seguinte, a gente conseguiu reagir. Vender com WhatsApp, vídeo, foto, para poder conseguir vender. E aí a gente conseguiu realmente se reinventar. Hoje eu acredito que a gente tem 2 lojas, a do WhatsApp, né, que a gente vende tudo pelo WhatsApp, das pessoas que não querem ir na loja, e aí o pessoal que voltou a frequentar a loja. Até ontem eu tive uma notícia boa, que é surpresa mesmo. O resultado da Porto Belo em agosto foi o 2º melhor resultado da história da Porto Belo. Em plena pandemia, assim, então foi bem gratificante, porque trabalhar e enfrentar uma pandemia não é uma tarefa fácil, né? Porque a gente tem medo, enfim. Mas eu acho que essa parte da tecnologia, sem isso, a gente não conseguiria ter sobrevivido nesse período. Quando também nós tivemos essa notícia, né, da pandemia, primeiro ela veio para a gente assim, aos poucos, como acredito que para todo mundo, né? Meu material, a grande parte dele é importada, e o que não é importado, os insumos são, né, lá na Imperial Luz. Então, já os nossos parceiros já estavam começando a se manifestar, o medo, os aumentos, o fechamento. E aí depois veio o decreto que todos teriam que fechar, nós fechamos, nós também ficamos não muito tempo fechados, porque a loja já é uma loja que não tem muitas pessoas, então ficou aquela coisa assim, você senta ali, você senta aqui. Estamos até hoje todos dentro da loja trabalhando de máscara, mesmo na ausência de clientes. Nós estamos com a máscara e graças a Deus isso está dando certo, que todos ilesos, né? Ninguém pegou nada, ninguém da família inclusive. E também, né, tivemos que entrar para essa parte dos atendimentos virtuais, que realmente foi bacana, deu certo. Os horários agendados, que já era uma praxe da loja, né? A loja não tinha muitos aqueles clientes que vinham sem agendamentos profissionais, mas hoje estão todos praticamente agendados, né? Eu acho que a força do pensamento e a perseverança tá dando certo lá com a gente. Nós lá na Smart Touch também, começou a chegar aquele período de março que a gente tinha expectativa de acontecer alguma coisa, não sabia ainda o que viria. Quando veio a paralisação, de imediato todo mundo tomou um susto. A gente tem os técnicos que trabalham externo, tem que atender dentro da casa dos clientes. Acho que isso era o que preocupava mais a gente, porque eles não tinham segurança de estar trabalhando, né? E a questão de atendimento a gente sempre atendeu com hora marcada, mas a gente foi adequando, a gente parou lá por 10 dias, deu uma estabilizada até para baixar um pouquinho a poeira, que foi aquele momento inicial. E depois começamos a trabalhar. Hoje a gente está com um showroom novo, atendendo, com hora marcada também, como sempre foi. E estamos conseguindo levar aí, até mês passado foi um dos nossos melhores meses aí nos tempos aí que estamos funcionando. Na Marel Santos não foi diferente disso, né? Teve a notícia, fecha, amanhã não abre mais, aí abriu aquele buraquinho no chão, fala, meu Deus do céu, o que aconteceu? Aí, aquele susto. Mas eu quero agradecer ao Clube Design, porque imediatamente, né, teve os cursos online. E isso nos mostrou que dava para trabalhar, entendeu? Virtualmente, deu aquele ânimo, aquele fôlego, né? E logo na sequência, além da fábrica dar apoio também, eu percebi que os clientes, assim, abraçaram um novo conceito de morar. Então, até coisas que nós já tínhamos na loja, eles começaram a ver assim de bom grado, entendeu? Novas tecnologias, novos recursos. Então, eles estão procurando, né, mais praticidade, estão procurando morar bem. Então, assim, realmente, hoje a procura do mobiliário planejado está bem maior do que antes da pandemia. Eu sou da empresa Marmoraria Santista e é uma empresa familiar, né? E ela fica na Avenida São Francisco, no centro da cidade, então assim, fechando os fóruns, os estacionamentos, fechou tudo. Então assim, a rua ficou praticamente sem ninguém, nem carro passava. E a loja, assim, 100% ela depende de clientes de porta, porque ela fica aberta em período integral, né?
Então, para nós, foram assim 2 meses sem cliente. E o que foi assim a perfeição foi realmente os WhatsApps, as parcerias que nós temos, né? Que depois, após os 2 meses, assim, foi maravilhoso, está sendo muito bom após a pandemia. Acho que todo mundo que ficou preso sem gastar e agora realmente está se soltando. As pontuações também do Clube Design estão de parabéns, porque com essa parceria com as arquitetas, elas com essa pontuação, elas se animaram a cativar os clientes para... Né? Isso, pontos em dobro. Foi muito interessante e o cliente finalizou por conta disso. Logo quando começaram a vir um pouco distante as notícias, todo mundo começou a ficar, primeiro, acredito, preocupado com questão de saúde mesmo, né? E eu lembro que por conta de tudo como estava acontecendo, ainda estava se discutindo, eu tomei a decisão de fechar a loja por 15 dias. Fechar mesmo. Todo mundo trabalhar remotamente, todo mundo trabalhando em casa. Apenas eu deixei uma pessoa de plantão sempre por conta de telefones, né? Porque aí tem parte de telefone que a gente não consegue mudar ainda mais com uma situação brusca como foi, né? E depois a gente começou a voltar, porém o que a gente acabou, como todos os amigos comentaram, e acho que vai ser uma questão constante, é que a gente passa, por mais que o nosso hoje, o dia a dia já é muito remoto, né? Lógico que tem coisas, como a Porto Belo falou, às vezes a pessoa quer sentir a textura do revestimento, né? No meu caso, a pessoa quer ver uma cor, mas que na foto do perfil não fique tão bom aquele perfil do box. Mas passou-se a ser mais tolerável, né? A pessoa falar, poxa, não, eu consigo ver. Então eu acho que isso trouxe, para quem ainda não estava adepto a toda a tecnologia que a gente tem, a tendência do mundo falou, bom, então agora eu vou ser tecnológico. Né? Então, eu acho que isso trouxe para a sociedade um novo caminho. A gente, como os outros amigos falaram, acredito que houve também uma demanda retida. A gente teve meses ótimos na pandemia, a gente teve meses de crescimento, né? Ou um mês de mantenimento, porém o mês de julho, como você comentou, para mim foi julho. Julho, para mim, foi o recorde de 9 anos de empresa. Então, assim, no meio da pandemia... A Porto Belo é uma empresa conhecida pela inovação, né? Então, eles já estão ano que vem, depois no outro ano. Esse ano a gente teve o lançamento das lastras, que são as mega peças gigantescas, né? Somos a única fábrica no Brasil que produz esse tipo de material gigantesco. Então, isso foi o que foi programado para esse ano. Então, a gente tem um departamento na Porto Belo que já está pensando nos próximos 4, 5 anos, por causa desse conceito de inovação que tem a Porto Belo. Na Imperial Luz eu trabalho com multimarcas, né? Então eu não tenho uma empresa, né, por trás, tenho várias. Então cada uma já também aparece com algumas novidades. Tem empresas que trabalham só com peças importadas e tem empresas que são usinas, né? Elas fazem as peças na própria local. Então eles estão bastante investindo no futuro, prevendo já coisas bacanas aí para o próximo ano, mesmo com a pandemia. O pessoal está animado aí para coisas boas. A gente lá na Smart Touch, a gente trabalha hoje com as maiores marcas mundiais do nosso segmento, né? Então essas marcas não param, né? A produção lá, a parte de engenharia, de projetos, tá sempre em andamento, em evolução. Então as feiras que não aconteceram esse ano fisicamente estão acontecendo online, os lançamentos estão acontecendo, a gente tem novidade o tempo todo, toda hora vai ter alguma coisa e a gente está se especializando cada vez mais para poder atender isso ao cliente, né? E a gente esse ano conseguiu inaugurar o showroom, que já era um projeto nosso do ano passado, que a gente acabou não conseguindo fazer da forma que a gente tinha pensado, mas a gente está lá prontos com novidades, produtos assim, de ponta mesmo no mercado para mostrar ao cliente, ao profissional, para todo mundo. No nosso segmento tem isso, né? Sempre em busca de novidades, de atender os anseios, a necessidade dos clientes, né? E a Marel também sempre à frente. Não teve as feiras, mas inclusive a Marel teve um lançamento virtual. Quem quiser até participar, conhecer, né, acesse o YouTube da Marel, né, e vai ver. Essa coleção é Aquarelo Colecione. É uma linha assim magnífica, porque tem disponível para o cliente, para o profissional,
1.950 cores. Ou então a outra coleção, que é a Rocha, que traz a pedra para dentro de casa, né? Temos também os laminados de madeira, que sempre está aparecendo madeiras novas, né? Então, e os acessórios, que não é só a Marel, né, que busca desenvolver isso. Tem os fornecedores da Marel, que é a Bloom, que é uma fábrica austríaca, né? Então, sempre à frente buscando novidades para os clientes, né? Então, a Marmoraria Santista, o que a gente gosta de diferenciar, né, o nosso produto, seria os acabamentos, porque, na verdade, a pedra, nós temos concorrentes que também têm a pedra, que também buscam, né, o material, tudo, mas o acabamento é o fundamental para um serviço ficar perfeito em questão de pedra, né? Então, a gente está investindo muito em maquinários, né? Maquinários para fazer o tipo do corte, o tipo do acabamento, para chegar na perfeição, porque hoje o cliente realmente ele quer a perfeição. Não existe o serviço meio bom, tem que ser perfeito. Então, as máquinas que a gente está trazendo, e até de fora do país, são máquinas muito assim, além de ser excelentes, são mais rápidas. Então, assim, é o diferencial. Bom, na LL Vidros a gente tentou também na pandemia também lançar alguns produtos diferentes. Então, por exemplo, a gente trouxe algumas cores de perfis que ficaram prontas no meio da pandemia, como um titanium, 2 tons de rosé, dourado, que era uma carência muito grande no mercado para se utilizar em box e portas. E também a gente fechou o credenciamento aqui em Santos da Color Vidros, que é uma parceira nossa, que a gente tem, você comentou das cores, não dá nem para infinito. Você pode fazer um mix de cor que você quiser para você pintar o seu vidro na cor que você quiser. A gente tem inclusive uma peça que ela puxa como vai ser a montagem para chegar naquela cor, e isso foi lançado no meio da pandemia também. Infelizmente a gente acaba tendo que segurar um pouquinho treinamentos e workshops para apresentar para o mercado, mas a gente tenta divulgar através das redes sociais, que hoje é o que a gente consegue impactar o mercado e conseguir trazer a informação. Na Porto Belo, a gente procura sempre dar espaço para os estagiários, né? Então, sempre quando a gente contrata um estagiário, termina a faculdade, a gente sempre procura recolocar ele dentro da loja. Tipo, já tive várias estagiárias que hoje são consultoras de venda, ganham super bem, né? Então, mas isso porque elas têm comprometimento com a empresa, com elas mesmas. Então, eu acho que eu diria isso. Eu acho que o primeiro ponto é ter mesmo comprometimento e procurar uma empresa séria, né? Que eles possam crescer. Eu, com 10 anos de loja, né, 5 no ramo de iluminação, é a primeira vez que eu caí para esse lado de estágio. Começou essa semana, inclusive, e eu também gostaria de falar isso para os jovens que estão estudando, que vão se formar, para que eles não desistam, que eles não fiquem com medo, porque realmente precisa ter esse comprometimento, né? Acreditar, esse interesse, né? Principalmente porque quando uma empresa contrata um estagiário, pelo menos eu acredito que a grande maioria, não é por tempo limitado, né? Eu falei mesmo para o rapaz que começou, eu falei, olha, eu gostaria muito, gostei de você e eu torço para que você se torne um dia um consultor aqui de vendas. Ele ficou super feliz. Então é isso, quando vocês entrarem numa empresa, vocês se esforcem, sejam curiosos, tentem descobrir tudo que essa empresa tem, como funciona, porque se você for assim, se você for um bom funcionário, qualquer patrão vai querer te contratar, não tem como ser diferente. Eu acho que a gente tem que aproveitar, os jovens hoje têm que aproveitar esse tempo para se aperfeiçoar, né? Buscar muita informação online, treinamentos, né? Acho que todas as lojas do clube hoje conseguem receber esse jovem para uma visita, para uma instrução. A gente faz muito isso lá, de pegar os grupos e explicar a automação, como se deve fazer, em que momento a gente começa. E acho que todo o segmento, né, que o clube engloba aí, pode dar essa oportunidade ao jovem, que ele procure as empresas, que são empresas sérias, que fazem parte do clube, né? E vão ter, com certeza, diversas instruções, novidades, vão conhecer o mercado a fundo. O que eu tenho a dizer para o profissional, nem só para o recém-formado, mas para o profissional dessa área de interiores,
que procurem realmente lojas associadas ao clube. São lojas que estão no clube, assim, a maioria delas por muito tempo, né? 5, 6, 7, até 10 anos. E o que acontece? Nós que somos do clube, né, conhecemos outros lojistas. Então, acaba que ajuda o profissional a agilizar o trabalho dele. Por que eu faço? Ligo lá para o Beto, né, para a Eucutina, e falo, olha, o profissional está aqui, né, e o cliente dele comprou os eletros, eles passam para mim os eletros, já faço tudo direitinho, como tem que ser encaixado, o mesmo acontece com a pedra, com o vidro. Então, se o profissional ficar nas lojas do clube, isso agiliza bastante o trabalho dele e o resultado final para o cliente é muito mais ágil, mais perfeito, sem problema, né? Então, a dica é essa aí. Fique nas lojas do clube, porque são comprometidas e vai ajudar bastante no teu trabalho. Eu diria assim para o jovem, né? A mesma coisa, ter garra, né? Que seria o comprometimento, e também ser positivo, que eu acho que às vezes eu vejo pela loja, às vezes as pessoas são muito negativas, não tem muita positividade. Eu acho que a positividade também é uma coisa assim fundamental, de você ver sempre o lado bom da situação e também ser trabalhador, né? Porque se a pessoa tiver o horário certinho para a empresa, nós podemos contar com funcionário realmente em qualquer situação, tanto na pandemia ou quanto um dia que a loja esteja cheia de pessoas para atender. Eu acho que também a pessoa sendo trabalhador está com 60% aí encaminhado. Então, seriam essas 3 coisas, a garra, o comprometimento, trabalhador e a positividade. Eu acho que pensando na parte do estudante assim, de arquitetura, de design, da parte de interiores, eu acredito que é isso. Eu acho que se aprofundar, porque a gente sabe que os cursos acadêmicos, eles não adentram, por exemplo, em setores que a gente conversa aqui, né? Parte assim, de especificação de material, de conhecimento técnico sobre cada material específico. É óbvio que ninguém vai virar um expertise de cada segmento, mas vocês podem contar com todas as lojas nesse momento aí de ócio, de repente visitar cada loja, agendar, conhecer sobre os produtos, conhecer uma parte técnica. Pode não estar precisando hoje dessa especificação, mas amanhã podem precisar, e conteúdo nunca é demais. Eu acho que o conhecimento tem que ser o foco. E, em geral, eu acho que é informação, seja para fornecer um conhecimento ou, quem sabe, até uma vaga de trabalho.